Bom dia, maninhos! Tudo bem com vocês? Você espero que já tenham assistido o vídeo introdutório antes desse. Então vamos para nossa aula 6. Antes de mais nada, já tenham em mãos o material que a gente vai usar na aula de hoje. Se precisar, pausa depois que eu explicar, né? E aí vai pegando tudo, depois dá o play de novo. A gente vai usar o Bienal 1, página 88, não, desculpa, 89. E o livro-texto, página 17. E claro também, né, como eu já tinha falado no vídeo introdutório, entra lá no plural, baixem o PDF que eu mandei com as 3 tabelinhas para facilitar um pouco a explicação que eu vou dar. A propósito, não precisam manter, na verdade até preferencialmente não mantenham o computador, ou não sei onde vocês estão assistindo, não precisa deixar no vídeo com o meu rosto, porque quase não vai precisar. Mantenham mais na tabela, tá? Só se tiver alguma referência que eu pedi exatamente para vocês olharem aqui. Beleza? Então bora começar. Vai ter um pouquinho de áudio natural aí, vai ter um pouquinho de passarinho cantando, vai ter um pouquinho de caminhão passando, mas acho que isso não vai ser necessariamente um problema para as nossas aulas. Bora lá? Então é o seguinte, aula 6, a gente 2 semanas atrás tinha feito a aula 5, semana passada tivemos a Olimpíada de Biologia, então era bem no horário da nossa aula e a gente não pôde fazer. Então vamos para a nossa aula 6 da página 89. Já vamos começar pela primeira tabelinha. Tabela 1, dá uma olhada aí no PDF de vocês. Vocês têm as 3 que a gente vai trabalhar hoje. A primeira do lado esquerdo, todo mundo já conhece, né, que são os subject pronouns. Aí, se não me engano, está como personal pronouns. Acho que é. E são os subject pronouns, né, são os verbos, são os pronomes que aparecem antes do verbo, que agem numa frase, né? Depois a gente tem os possessive adjectives, que todo mundo também já aprendeu, que a gente usa quando tem um substantivo depois. Então, my house, your car, her family, his brother e assim por diante. Agora tem essa terceira tabela, que a primeira começa com mine, né, dos possessive pronouns, e depois todos os outros terminando em S, né? O your vira yours, o her vira hers, o our vira ours. Então, quando que a gente usa? Qual que é a diferença entre eles? Então isso já segue para a nossa segunda tabela. Eu vou olhar por aqui pelo meu celular para facilitar, tá? Então, os possessive pronouns. Olha lá. Possessive pronoun is a pronoun that is used to indicate possession or ownership. Basicamente, a gente usa quando a gente não quer repetir uma coisa para não ficar meio chata na frase. Então, olha lá o exemplo. Tá todo mundo acompanhando aí? Espero que sim, não sei se dá para ver, mas... Nossa, não vai dar para ver. Enfim, é a tabela 2, não tem como errar aí. A do lado direito, grandona, colorida. Então, olha lá a primeira frase. This pen is my pen, not your pen. Então, imagina ficar falando, né, essa caneta é a minha caneta, não a sua caneta. Então, ficar falando caneta várias vezes não tem porquê, não faz sentido, não é natural. Então, a gente vai usar a segunda frase. This pen is mine, not yours. Então, essa caneta é minha, não sua. Qual que é a diferença entre as duas frases? Eu não coloco, a primeira delas, eu coloco o quê? Um substantivo depois. Então, a gente vai usar, agora volta lá para a primeira tabela, quando a gente tem um substantivo, a gente usa o quê? A tabela do meio, a segunda. Quando a gente não tem um substantivo depois, principalmente porque a gente não quer repetir, porque já é indiferente para a situação, porque quem está acompanhando aquelas frases sabe isso do que eu estou falando, a gente vai usar a terceira tabela, né? Então, olha a terceira tabelinha aí dos possessive pronouns. Agora vai para a tabela 2 e confere lá o uso do mine. This is my laptop, it's mine. Então eu falei, esse é o meu computador, esse é o meu laptop, é meu. Então o que aconteceu na primeira? Eu usei o laptop, eu usei o pronome, o substantivo, o noun. Depois, it's mine, eu não usei nada, é meu. Meu o quê? Eu sei que é o laptop, então não preciso repeti-lo. Agora o yours. These glasses are mine, not yours. Então esses óculos são meus, não seus. Então eu usei aí o mine. Presta atenção, só um cuidado. Você fala, mas eu tenho substantivo, tá o glasses lá. Na verdade, o que a gente considera o que está logo depois dele. Então, depois do mine, não tem nada.
Então a gente vai usar completar com esse S. Todos esses outros aí vocês têm a listinha, né? Olha lá na tabela 1, tá paralelo para vocês saberem qual que usa em cada situação. Eles são irmãos, por assim dizer. Então, tirando o my, que vira mine, os outros você vai colocar o S nessas situações que não tem um substantivo depois para acompanhar. Mas toma um cuidado que tem muita gente que acredita que por 90% das vezes a gente usar esse grupo dos possessive pronouns no final da frase, acha que isso é regra, mas não é. Então dá uma olhada no exemplo do ours. Então lá, I'll show you to your room. E aí depois tem ours is next door. Então a frase está começando com ours, não está terminando. O que está acontecendo é que o room não precisa ser dito de novo, porque eu já sei pelo contexto. Então a gente está cortando ele, está omitindo, porque ele já vai ficar repetido. Então confere lá, a questão é que não tenha noun, não tenha substantivo. E não que esteja no começo, no final da frase. Isso não importa, isso não é regra. Beleza? E aí tem as outras frases também para vocês acompanharem. Podem dar uma olhada aí, depois lá no plantão que vai ter, não sei, a live que vai rolar, depois se tiver alguma dúvida vocês perguntam para mim. Beleza? E, bom, se precisar de mais alguma coisa, vocês me falam. Essa é a explicação, seguindo lá pelo PDF, acho que não vai ter erro. E aí ainda nessa lista de exercícios, a gente vai ter ainda, que vai aparecer no exercício 4, lá embaixo da página 89 do Bienal, são os double possessives. Eles são um pouquinho menos comuns, mas aparecem eventualmente. Acho que o termo que mais é conhecido é a friend of mine, né? Então, a ideia é que você use, ele chama de double possessive porque tem of e depois a gente usa também os possessive pronouns para formar essa estrutura. Então, dá uma olhadinha lá na tabela 3. Então, lá a primeira frase, Sam is one of her employees. Então, Sam é um dos empregados dela. Sam is an employee of hers. Então, é uma outra forma de falar a mesma coisa. Então, o Sam é um empregado dela, é um dos empregados dela, então a gente sabe que tem mais. Então quando a gente fala she is a friend of mine, quer dizer o quê? Não é só que ela é uma amiga minha, quer dizer que ela é uma das minhas amigas, então quer dizer que eu tenho mais. Sally is one of my teachers, o segundo exemplo lá. Sally is a teacher of mine. Então quer dizer, é uma forma de eu falar que ela é a minha professora, mas que ela é uma entre outros professores que eu tenho. E a última lá, one of our students is from Europe. Então, a student of ours is from Europe. Um dos nossos alunos é da Europa, né? Então, um entre outros que a gente tem. Então, para essa estrutura do double possessive, a gente também usa vai lá na tabela 1, a terceira coluna da tabela, que são os possessive pronouns, a gente usa esse grupo. A gente vai usar o of e depois uma dessas referências de acordo com quem está possuindo nessa frase, né? A nossa referência de posse. Beleza? Bom, essa é a parte da explicativa teórica, por assim dizer. Agora eu vou tentar ajudar de alguma forma, não vou dar as respostas ainda, mas tentar ajudar de alguma forma em relação aos exercícios que vocês vão fazer da página 89. Eu tinha falado inicialmente aqui do livro texto para vocês acompanharem. Caso ajude, né, eu já passei a tabela aí de uma outra fonte, mas na página 17 vocês têm aqui as duas tabelinhas e mais alguns exemplos do double possessive, ainda na página 17, né? Então até de novo aqui que eu já tinha falado, né? One of my friends, então a friend of mine. Some of her relatives, some relatives of hers. Então a friend of mine é um amigo meu, um dos amigos que eu tenho. Então a gente vai usar essa terceira coluna que são dos possessive pronouns. Beleza? Por enquanto acho que é isso. Vamos então à parte do texto, dos exercícios aqui da 89. Todo mundo está aqui comigo? Qualquer coisa pausa e encontra aí a página certinho. Então ele quer no exercício 2 que a gente crie frases de acordo com o contexto que ele está dando entre parênteses para criar uma nova frase
usando os possessive adjectives. Ele dá o exemplo: I eat a lot of junk food. Eu como muita comida, muita porcaria, muita comida não saudável. E aí ele quer que você crie uma frase usando high blood pressure e o be. Então, o que a gente vai fazer? My blood pressure is high. Nesse contexto aqui, ele está pedindo só os possessive adjectives, que são da segunda coluna. A gente ainda não vai usar a terceira. Então, o que você vai ter que mudar aí? Se você come muita comida, a sua pressão sanguínea tende a ser alta, né? Então, my blood pressure is high. O que vocês vão fazer? A mesma coisa na número 8. Those men are overweight. Aqueles homens estão acima do peso. E aí você quer falar around the waist, the waist, concentrate fat. Então, o que vocês vão ter que colocar aí? Só para dar uma ajudinha em português. A gordura deles, né, desses homens, se concentra ao redor da cintura. E os outros vão fazer a mesma coisa. Nesse caso, coluna 2 da tabela 1 lá, tá bom? Tanto o exercício 8, quanto 9, quanto 10. Depois, no texto 2, vocês têm uma tirinha aí, o cartoon do Garfield, né? Então, o primeiro lá, ele fala: I know you cats are inquisitive by nature, Garfield. Então, né, eu sei que vocês gatos são inquisitivos. Acho que é uma ideia assim de questionadores, não sei. Não, na verdade, vocês me ajudam. Inquisitivo, não sei exatamente. Eu sei a tradução, mas não sei exatamente o significado. Depois vocês me ajudam. E aí ele fala: and I know this. E aí vocês vão completar o 1 e o 2, a lacuna 1 e 2, e depois na terceira parte do cartoon, né, aí a piadinha, né? Eu sei que eu não posso dar resposta, né, mas trabalhando aí a ideia de posse também. Então ele fala para ele ficar longe tá marcado aí, completa o glossário. Underwear drawer seria a gaveta de cueca, né? Gaveta de roupa íntima, na verdade. E aí vocês vão completar de acordo com qual possessivos vai aparecer aí na resposta tanto do segundo quanto da terceira coluna da tabela 1, tá? Presta atenção àquilo que eu tinha falado. Tem substantivo linkando a essa posse ou não? E aí vocês vão conseguir responder o exercício 11. Aí o exercício, o 12, o 13 e 14, de acordo com o que a gente comentou sobre os double possessive, né? Vocês vão completar de acordo com o que ele está pedindo. Então ele sugere lá, olha o exemplo aqui. One of her friends, a friend of hers. Então aí o que você vai fazer na A? One of tanana relatives. Então vocês vão completar com, por exemplo, one of my relatives. Relatives são os parentes, né? Então um dos meus parentes. Então você vai colocar qual seria a forma, né, de mudar, né, usando o double possessive. Acho que é isso, pessoal. Eu coloquei também já lá no PDF para vocês não esquecerem, para fazer, além desses exercícios aqui, a lição de casa vai ser o TMTC da aula 6. Eu pedi da 5 também na semana passada, não sei se vocês lembram, mas já façam também os dois, tá? E minha sugestão eu também coloquei o meu e-mail para vocês mandarem o gabarito, que ficou... Aí ficou as duas opções. Vocês podem tanto escrever no corpo do e-mail as respostas, ou mesmo tirar uma foto. Principalmente aqui, como é uma página só, vocês podem tirar temos cachorros passando. Vocês podem tirar a foto, né, das respostas e eu faço as marcações aqui. Eu só esqueci agora, do primeiro ano... Eu vou dar o plantão na quarta e na sexta. Agora do primeiro ano eu tenho que conferir, mas eu tenho quase certeza que é na quarta. Depois eu mando um aviso, qualquer coisa. Eu tenho contato de umas 2, 3 alunas por WhatsApp. Qualquer coisa vocês mandam no grupo do WhatsApp também. Alguma novidade que aparecer, alguma errata que eu precisar mandar, beleza? Então, pessoal, esse foi o nosso primeiro vídeo. Espero que tenha sido prático de compreender. Desculpa se tiver algum problema de áudio ou do vídeo ou de organização, fiz o meu melhor aqui e qualquer dúvida a gente se fala. Então, até o próximo vídeo. Abraço, bye bye.